Olá, bem-vindo ao sermão online do dia 13 de setembro de 2020. Antes de a gente refletir na palavra de Deus, vamos aos recadinhos. Nós deixamos então na descrição do vídeo 3 links de músicas, as músicas que nós celebramos, cantamos na celebração presencial, para que você possa acompanhar, cantar junto, meditar nas letras e louvar o Senhor com canções de adoração. Também deixo aqui com você o recado de que na descrição do vídeo tem o nosso contato. Então, se você precisar falar conosco, tem o link da página da igreja no Facebook para você nos mandar uma mensagem pelo Messenger, E assim que possível a gente responde para você naquilo que for necessário, tá ok? Vamos refletir na palavra de Deus. Hoje nós vamos mudar um pouquinho. Nós demos uma interrupção aí na série Autoridade e Poder. Entramos numa nova campanha de missões, a campanha de missões nacionais, e ele vem com esse tema: porque ele me amou. Tema facinho, hein? Porque ele me amou. Na divisa, nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. E por conta de termos iniciado a campanha de missões nacionais, nós vamos refletir um pouco sobre esse texto que está aí, que faz parte da divisa da campanha. Na verdade, a gente vai refletir num trecho um pouco maior, e por isso eu convido você a ler junto comigo o texto que está em 1 de João 4, de 19 a 21, e que diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Antes de a gente continuar, vamos fazer oração? Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, porque toda palavra que transforma vem de Ti. O poder transformador que traz, Senhor, a modificação que a gente precisa para sermos apresentados à imagem do Teu Filho Jesus Cristo, vem de Ti. Acima de tudo, Senhor, nós queremos, e primeiramente nós queremos Te agradecer, porque o Senhor nos amou primeiro, quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos perdidos, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nós éramos filhos da ira, da Tua ira. Mesmo assim, o Senhor nos amou, e nos amou primeiro, quando nós não Te amávamos, quando nós não Te buscávamos, quando nós não nos importávamos contigo e com a Tua vontade e com o Teu reino. O Senhor nos amou, e nós Te louvamos por conta disso. Nós somos profundamente gratos por essa graça, essa misericórdia demonstrada pelo Teu amor, Teu profundo amor. Todos os dias, Senhor, a gente Te dá motivos para que o Senhor não nos ame. E mesmo assim o Senhor nos ama pelo Teu amor profundo e infinito e impressionante. Nós Te louvamos por conta disso. E por conta deste amor, nós Te pedimos, fala ao nosso coração, Senhor Deus. Fala a nossa vida e transforma-nos, Senhor. Cura-nos, guia-nos a partir deste texto, no nome do Senhor Jesus. Amém. O primeiro ponto que eu quero ressaltar nesse sermão é justamente o amor condicional e o amor consecutivo. Você pode falar assim: oi, o que isso quer dizer? Vamos começar então com o amor condicional. O amor condicional é aquele amor que ama assim:
eu te amo se você fizer isso, aquilo, se você for desse jeito, se você tiver isso. Esse é o amor condicional, ele requer que a gente cumpra determinadas condições, como diz o próprio nome, para a gente poder receber desse amor, para a gente ser amado. Então, assim, se fizermos isso ou aquilo, formos assim ou desse jeito, se a gente tiver tal coisa, cumprindo os requisitos de uma determinada condição, a gente pode ser amado. Caso contrário, a gente não vai ser amado. Esse é o tipo de amor que a gente chama de amor condicional. Mas existe um outro tipo de amor, que é o amor consecutivo. Oi, o que é um amor consecutivo? É aquele que depende de uma consequência, né? Para haver amor, para você ser amado, isso depende de uma consequência. Como assim? Eu amo porque você fez isso, aquilo, eu amo porque você é assim, eu amo porque você tem isso. É o amor que chegou lá, ele cumpriu o requisito, porque ele tem a consequência que você vai ser amado. Se você não tivesse sido de tal forma ou de outra, você também não seria amado. Tudo isso depende do seu mérito. Se você cumpre as condições, ou uma vez que você cumpriu, você vai ser amado. É sempre um amor que precisa merecer. Muitas vezes a gente entende, até porque muitas vezes a gente ama dessa forma as outras pessoas, muitas vezes a gente entende que Deus nos ama dessa forma, ou de forma condicional ou de forma consecutiva. Deus nos ama se a gente fizer isso ou aquilo, ou Deus nos ama porque a gente faz isso ou aquilo. E isso causa uma série de problemas na nossa vida. Por exemplo, se eu entendo que Deus me ama de maneira condicional, então eu tenho que cumprir determinados requisitos que eu entendo na minha cabeça para que eu mereça o amor de Deus. O problema é que muitas vezes eu vou me sentir insuficiente para merecer o amor de Deus, porque eu vou pisar na bola, porque eu vou falhar com esses requisitos e eu vou sempre me sentir não amado por Deus, por estar muito aquém, muito abaixo daquilo que é esperado. Isso também causa um impacto, porque, nota, o jeito como a gente se relaciona com Deus, ou o jeito como a gente lida com o amor de Deus, ou recebe, ou se alimenta do amor de Deus, é o jeito como a gente vai amar as pessoas. Não tem como separar uma coisa da outra. O nosso relacionamento com Deus dita como é o nosso relacionamento com as pessoas. E no final das contas, o nosso relacionamento com as pessoas demonstra como é o nosso relacionamento com Deus. Então, se eu entendo que eu preciso de condições para ser amado por Deus, como isso pode impactar o meu relacionamento e o meu amor para com as outras pessoas. Eu posso entender que eu sou inferior às outras pessoas porque talvez eu veja que outras pessoas conseguem cumprir os requisitos que entendo eu serem os requisitos para ser amado por Deus, para eu ser amado por Deus, e eu me sinto a última bolacha do pacote. Eu não consigo, portanto, ter um relacionamento bom com as pessoas porque eu sou sempre aquele que me julgo um dos piores. Para me consolar, o que eu faço? Eu tento olhar para aquele que também eu julgo ser pior do que eu, numa esperança de me consolar. Do tipo, eu não cumpro os requisitos para ser amado por Deus como aquelas outras pessoas. Mas, olha aquele cara lá, olha o que ele faz. Então, isso gera uma série de problemas de comparação, em que eu não consigo lidar com as pessoas de uma maneira saudável, porque eu sempre tenho que encontrar pessoas
piores do que eu para eu me consolar, e eu me sinto sempre muito humilhado com as outras pessoas. Quando a gente fala do amor consecutivo, também. Então, por exemplo, eu chego e eu falo assim, o Deus me ama. E por que Deus me ama? Deus me ama porque eu dou o dízimo. Deus me ama porque eu vou em todas as reuniões da igreja. Deus me ama porque eu sou honesto. Deus me ama porque eu apoio os valores da Bíblia. Deus me ama por causa dessas coisas. E por isso vai me enchendo, porque eu mereço ser amado por Deus no final das contas. Pode ser que a gente... É meio feio, né? Quando ouvir uma coisa dessa, né? Então a gente sabe que é meio feio, a gente não fala isso. Mas lá no fundo, uma pessoa que tem uma relação consecutiva com Deus, vamos dizer assim, ela lá no fundo, ela acha que ela merece o amor de Deus, porque ela é muito boa. E porque ela é muito boa, ela também, ao contrário do outro camarada, ela se sente no direito de apontar o dedo para as pessoas e falar assim, olha lá, ó, o fulano faz isso, que não agrada a Deus, o Beltrano faz aquilo, que não agrada a Deus, e por isso eu sou melhor que eles. Eu faço mais jejum, eu oro mais, e por isso eu sou melhor que eles. Por isso, eu sou mais amado por Deus do que eles. E pode ser até que eu encontre uma pessoa que na minha visão, seja mais merecedora do amor de Deus, porque obedece até mais do que eu. E isso vai começar a me encher de inveja. E eu posso começar a disputar com essa pessoa, para poder merecer ainda mais. Porque vou tentar obedecer mais para passar o fulano. Nota, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com passar o fulano. Veja que o meu relacionamento com as pessoas passa a ser um relacionamento de comparação e de disputa e de inveja. Tem muito pouco de amor nesse negócio. Por quê? Porque a minha relação com Deus é uma relação em que penso e entendo que o amor de Deus é um amor condicional. Eu preciso preencher requisitos para ser amado. Ou então, sou amado porque já mereci esse negócio por coisas que faço, tenho ou sou. E isso nos gera muitos problemas. Então, como é o amor de Deus na real? Eu estou vendo que a imagem não está ficando muito boa hoje, né? Vou usar dessa câmera pequenininha, então, para não dar muitos problemas para nós, tá bom? O amor de Deus para com a gente é um amor incondicional. Ele não tem condições. E porque ele não tem condições, a gente não faz por merecer. Ele simplesmente ama. Na verdade, se eu posso também resumir numa frase o amor de Deus, eu poderia falar que o amor de Deus se resume assim: apesar de tudo, amo. É simples assim. Apesar de tudo, amo. E se eu tiver vícios, apesar de tudo, Deus me ama, apesar dos meus vícios. E se eu tiver brigado com a minha esposa, com meu marido, apesar de tudo, Deus me ama. Ele me ama, apesar de eu ter brigado com o meu marido, com a minha esposa. E se eu fiz uma grande bobagem no meu trabalho, Deus me ama, apesar de eu ter feito uma grande bobagem no meu trabalho. E se eu conseguir uma promoção, Deus me ama, independente disso. Por quê? Porque Deus não me ama mais ou menos porque eu acertei ou porque eu errei. Olha o que diz o texto
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O fato de Ele nos amar primeiro, ter tomado a iniciativa de nos amar, é que faz com que tudo isso seja fantástico. É um amor profundo, é um amor maravilhoso, um amor que não importa quem a gente seja, o que a gente tenha ou o que a gente faça, Ele nos ama e tomou a iniciativa de nos amar. Romanos 5:8 diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós éramos inimigos dele e quando o nosso pecado ofendia profundamente a Ele, Ele nos amou, a ponto de enviar o seu Filho, o seu único Filho, para nos resgatar. Lembra que eu falei que o nosso relacionamento com Deus interfere ou tem uma ligação com o nosso relacionamento com as outras pessoas? Se me alimento desse amor incondicional, também esse amor incondicional preenchendo a minha vida, transforma o meu relacionamento com as outras pessoas. Olha o que diz o verso 20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. O apóstolo João usa de uma lógica muito simples. Nenhum de nós vê a Deus. Então, se a gente não ama o nosso irmão, a quem a gente vê, como é que dá para dizer que a gente ama a Deus a quem a gente vê? Amar ao nosso irmão e amar a Deus está intrinsecamente ligado, a ponto de, se você diz, eu amo a Deus, esse amor só vai poder ser demonstrado por como você ama a seu irmão, como você ama as pessoas ao seu redor, o jeito como você se importa com elas. Isso é que vai demonstrar o seu nível de amor por Deus. Seu nível de amor por Deus nunca vai ser demonstrado por quanto você canta apaixonadamente uma canção de louvor e adoração. Seu nível de amor por Deus nunca vai ser demonstrado por uma oração de fervor. Seu nível de amor por Deus nunca vai ser demonstrado pelo seu empenho nas atividades da igreja, mas seu amor por Deus vai ser demonstrado por quanto você ama ao seu irmão. João 3,16, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maravilhoso, porque esse é o profundo amor de Deus para com a gente. Mas, quando a gente pensa em 1 João 3,16, a primeira carta de João, capítulo 3, verso 16, a gente vê o quanto isso é ligado. Diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você quer amar? Você quer manifestar o amor para com o seu irmão? Então dê a sua vida por ele. Assim como Jesus Cristo deu a sua vida por mim e por você. Você pode me perguntar, mas Gustavo, como é que isso aconteceu? Eu vou ter que morrer pelo meu irmão? Talvez não. Aqui no Brasil, nós não vivemos um martírio nesses termos. Mas nós precisamos entender que dar a vida para o nosso irmão, pelo nosso irmão, nem sempre está ligado com morrer. Você está disposto a sacrificar seu tempo,
em prol do seu irmão? Você está disposto a sacrificar os seus planos em prol do seu irmão? Você está disposto a sacrificar as suas energias em prol do seu irmão? Você está disposto a sacrificar seus bens materiais em prol do seu irmão? Você está disposto a abrir mão dos seus sonhos em prol do seu irmão? Entende? É muito mais do que morrer. Porque às vezes, por uma coisinha mínima, a gente já não quer fazer nada pelos irmãos. Mas é isso que demonstra o quanto a gente ama a Deus. É o fato de o quanto a gente está disposto a nos doar pelos nossos irmãos. Dessa forma, meu querido, minha querida, eu não sei quantos de vocês já ouviram uma determinada frase que diz assim: eu não vou na igreja por causa das pessoas, eu vou na igreja por causa de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Se você vai na igreja e as pessoas não são importantes, Deus também não é. É simples. Se você se reunir junto com os irmãos não é importante, e as pessoas com quem você se reúne não são importantes, então, no final das contas, nem Deus é importante, porque esse texto diz que se nós não amamos os irmãos, a quem a gente vê, a gente também não ama a Deus. É muito simples. O apóstolo Paulo, o apóstolo João, ele é muito simples nessa lógica. Como você demonstra amor a Deus? Amando os seus irmãos. Mas eu não quero perdoar meu irmão. E isso demonstra o quanto você tem de amor por Deus. Eu não quero me importar com o meu irmão. E isso demonstra o quanto você ama a Deus. Eu quero chegar na igreja e participar do culto, levantar e ir embora, e eu não quero olhar na cara de ninguém. E isso demonstra o quanto você ama a Deus. Então, amar as pessoas demonstra o quanto a gente ama a Deus. E claro, demonstrar esse amor pelas pessoas prova o quanto nós amamos a Deus, a profundidade desse amor que nós temos ou dizemos que temos a Deus. Por fim, o fato de que Deus nos amou primeiro também nos possibilita amar aos perdidos. Porque, nota, primeiro, a Igreja do Senhor Jesus é uma grande família e, como uma grande família, é uma grande escola de amor, em que o nosso convívio vai nos ajudar e nos desenvolver em amar uns aos outros. Mas nós precisamos amar os perdidos. É assim também que a gente demonstra amor a Deus. Aquela pessoa que não teve uma experiência com o Senhor Jesus e que não ouviu da mensagem de salvação, essa pessoa, ela está perdida. E se ela morrer hoje, ela vai viver a eternidade toda dela no inferno. E se isso não remexe dentro de você, talvez você não se importe com as pessoas que estão perdidas, que estão mortas nos seus delitos e pecados. E isso é uma coisa totalmente fora
daquilo que Deus mostra para nós, porque Deus se importa. E como eu sei que Deus se importa com os perdidos e ama os perdidos? Porque Deus amou o mundo. E como Ele demonstrou esse amor ao mundo? Ele ficou lá do céu, jogando beijinho para nós e falando, eu te amo. Foi assim? Esse é o nível do amor de Deus? Não. Ele demonstrou o amor dele, dando para nós, em nosso resgate, aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu Filho único, Jesus Cristo de Nazaré, para morrer naquela cruz. Jesus Cristo nos amou tanto que ele suportou as dores da cruz e aquela situação miserável para que nós hoje fôssemos resgatados. Essa é a profundidade do amor de Deus para com os perdidos. Um dia eu estava perdido e por causa de um Deus Pai que entregou seu Filho único por amor a mim, e de um Deus Filho que se esvaziou da sua glória por amor a mim, e foi obediente até a morte por amor a mim, e morte de cruz, na vergonha e na miséria daquela cruz, por amor a mim. Se eu não amar os perdidos, assim como Ele me amou enquanto perdido, então eu não tenho como demonstrar amor por Deus. Amor por Deus só pode ser demonstrado se eu amar as pessoas. Porque Deus amou profundamente as pessoas, porque Deus ama profundamente os perdidos e Ele se movimenta no mundo todo para salvar, buscar e salvar os perdidos. Esse é o interesse de Deus e esse deve ser o nosso interesse também. Amar a Deus é demonstrado no quanto a gente ama as pessoas. Então, eu faço a pergunta para você. Como você tem amado a Deus? Eu quero fazer uma oração por você nesse instante. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus. E nós queremos Te pedir perdão por todas as vezes que nós não nos importamos com as pessoas. Nós queremos Te pedir perdão por todas as vezes que nós não queremos nos doar pelas outras pessoas. Nós Te pedimos perdão por todas as vezes que nós dizemos que Te amamos, mas isso vem separado de amar as pessoas. Senhor, é tão difícil amar as pessoas. Aliás, é impossível amar as pessoas como o Senhor ama, porque o Senhor é perfeito em amor. E nós somos muito mesquinhos muitas vezes. Por isso nós precisamos do Teu Espírito Santo atuando na nossa vida, Senhor Deus, trabalhando no nosso coração e produzindo em nós esse amor incondicional pelas outras pessoas. Porque não queremos amar as pessoas se elas fazem tal coisa, são tal coisa ou têm tal coisa. Nós não queremos amar as pessoas porque elas fizeram algo, têm algo ou são algo. Nós queremos amar as pessoas como o Senhor nos amou. Nós queremos amar as pessoas apesar de tudo. E isso para a gente é muito difícil, Deus. E nós precisamos de uma intervenção poderosa do Teu Espírito Santo. Te pedimos que o Senhor nos preencha e nos alimente com o Teu mais profundo amor, para que esse amor nos transborde de nós para com as outras pessoas e nos mova e dite o nosso comportamento, as nossas ações e as nossas palavras
para com as outras pessoas. Capacita-nos a amar como o Senhor Jesus Cristo nos amou. Esse é o mandamento que Ele nos deixou e nós queremos cumpri-lo, Senhor Deus. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus que o Senhor assim faça conosco, Pai, porque precisamos de Ti e queremos Te amar mais e mais. Nós só podemos amar porque o Senhor nos amou primeiro. Portanto, nos amando primeiro, Senhor, põe em nós do Teu amor para que a gente ame as outras pessoas, a começar pelos nossos irmãos e continuando para os perdidos, nos move em direção a eles, para que a Tua glória seja manifesta a partir do Teu amor. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Meus queridos, estamos encerrando mais esse sermão online e eu desejo para você uma excelente semana na graça e na paz do Senhor Jesus. Portanto, vão ao longo dessa semana que está se iniciando, cumprir os compromissos de vocês, enfrentar os desafios que essa nova semana aguarda, encontrar com as pessoas que vocês vão encontrar, mas tudo isso debaixo do amor poderoso do Senhor Jesus Cristo e amando todos aqueles que estão ao seu redor. Que Deus te abençoe.